Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou falar mais sobre aquele irmão, pregador, cooperador, dirigente, pastor, líder que partiu para o Senhor. Ele não só fez parte da minha família, por parte de mãe, mas também no meu ministério. Servia como exemplo para mim, para muitas coisas. Admirava muito a sua pregação. Senti muito a graça de Deus, o Espírito de Deus, quando ele pregava, porque a gente percebia que a mensagem era dos céus, que ele fazia a obra de Deus por temor, tendo falhas como qualquer um outro. No entanto, a gente via sinceridade da parte dele. Tem muitas coisas para contar. Eu vou tentar resumir e vou contar, inclusive, de uma pregação que me marcou quando ele pregou o que está escrito aqui, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Era um domingo, ele veio pregar na minha igreja, na minha congregação. Na época, ele era dirigente de algumas igrejas da própria PDA. Ele trouxe a juventude, que ele, com luta, fé e garra, fazendo a obra, conseguiu lá trazer para a igreja, tirando jovens, que alguns deles estão firmes até hoje, se não na IPDA, na Assembleia de Deus, das drogas. Ele fez essa pregação nesse domingo que eu estava me referindo. A graça de Deus foi derramada, a glória de Deus. Toda a igreja tomada pelo Espírito Santo. Ele pregou sobre a vinda de Cristo. Até porque naquela época, provavelmente ali 2006, 2007, ou até antes, 2005, 2006, nós tínhamos muitas evidências dos sinais da vinda de Cristo ocorrendo no Brasil e no mundo. Terremoto, maremoto, tufões. Tivemos mais adiante aquele terremoto no Haiti, por isso que muitos haitianos vieram para o Brasil, para outros países, porque lá foi tudo devastado. E tantas catástrofes naturais estavam acontecendo. Então o povo naquela época acreditava piamente que o Senhor em breve, muito em breve o Senhor viria. Sem falar que nesse tempo o missionário Davi Miranda, a campanha da vinda de Jesus. O irmão Pedro, o Pedro Paulo da Rosa, o nome dele completo, o pregador, o dirigente, era muito zeloso da doutrina, do regulamento interno e também tinha uma fé muito tremenda, parecida à fé do próprio missionário. Pregava parecido, claro, com um pouquinho mais de estudo, mas pregava parecido ao missionário no sentido da pregação exortativa para o arrependimento do pecador, dos seus pecados, no sentido para que as pessoas começassem a pensar no futuro, na vida eterna. Então eu me recordo que nesse culto muito maravilhoso, até os ímpios, até os visitantes, até os neófitos na fé se encheram da graça de Deus. Foi chamado cada pessoa, cada indivíduo, melhor dizendo, foi chamada, cada pessoa, foi chamado cada indivíduo, para a frente onde se fez um círculo de oração e o fogo desceu. Eu falei muito em línguas, pulei da graça, até ter uma cena engraçada, meu primo estava olhando, eu
dei vários pulos e por pouco eu não bati em pessoas. Porque, claro, eu estava consciente e o profeta, ele é sujeito, aliás, o espírito é sujeito ao profeta. Desta forma, não ocorreu nenhuma confusão ali, parei bem certinho, estava consciente. Esse é um de muitos cultos que eu participei, tanto na minha cidade como na cidade dele, de Itapema, que ele morava lá. Ele é oriundo de Balneário Camboriú, ou simplesmente Camboriú, não me recordo se era de Camboriú ou de Balneário, ali, que Camboriú fica perto de Balneário. E era uma benção. Esse culto ficou muito marcado. Me recordo que em 1994, até contei do outro vídeo, o casamento deles na igreja, na IPDA, minha cidade, depois a festa lá, não tinha um salão de festa de um clube de futebol. Me recordo do nascimento dos filhos, do amor que ele tinha pelos filhos, pela esposa e do temor a Deus. E também querer aprender um pouco mais da palavra do Senhor para instruir. E não só eu, mas creio que a toda a família, ou a família toda, se espelhava nele. Eu me recordo certa feita ele orando para um primo meu que estava com um ataque de depressão forte, queria até tirar sua própria vida. Ele expulsou o demônio, repreendeu e na hora a pessoa se libertou e confessou que queria realmente tirar sua própria vida. Ele contou que, por intermédio das orações dele, milagres ocorreram na igreja lá, que até paralítico se levantou. Era um homem temente. Foi ele, inclusive, que me contou sobre aquela farsa, não que não existissem os milagres, mas que tinha também um lado sensacionalista, e pegar o sujeito, não estando ainda curado, da paralisia, segurar ele, pegar a cadeira de roda, colocar em cima do púlpito, e lá dizer que está curado, e depois devolver a cadeira de roda e colocar a pessoa ali. Ele estava na reunião com Davi Filho, o Davi Filho ensinou isso, essa prática herética. Ele sofreu muito, obviamente, na obra, por ser sincero, por ver essas coisas equivocadas, ser contra. E ele era um espelho para a família, porque a família olhava para ele, via como um homem de Deus e cria na oração dele e cria que Deus ia curar através da oração dele. Eu me recordo da minha mãe várias vezes: ora aqui por mim, irmão Pedro, que eu preciso, uma cura, uma bênção e tal. E ele sempre uma pessoa risonha, feliz, falando da fé, da positividade, no sentido bom, bíblico, de termos fé para vencer as dificuldades, dos conselhos. Me recordo também que certa feita ele disse que teve uma experiência de quase morte e que ele praticamente viu o céu, sim. Agora partiu e viu o céu completo, ou está lá. Então, por mais que muitos vão olhar assim e ver, o Bruno tá fazendo média, tá chorando, tá isso. Eu sou uma pessoa emotiva. E eu me recordo tudo agora. Porque ontem eu soube que ele estava naquele estado, mas disseram que ele estava bem depois. Morreu. Até foi cogitado que, sabe-se lá, se não tiraram o oxigênio dele para dar para o mais novo, porque tem casos, ou tem cidades, aqui em Santa Catarina, onde estão escolhendo quem vive e quem morre. Estamos vivendo esse tempo de guerra, louco. E ele, por conta de não ter condições de ir para um melhor hospital, consultar com o melhor médico, ou ser conhecido para ter algum privilégio, acabou sofrendo. Isso depois, obviamente, ter ajudado a família, a esposa, uma enchente que teve na sua própria casa, cuidando dos móveis, limpando, já gripado. E aí pegou problema no pulmão, foi colocado
com suspeita de Covid, problema dele. Provavelmente não tinha. Fizeram um velório rápido, 2 horas no máximo, sepultado, nu, que é assim que eles fazem, apenas com uma roupa, melhor dizendo, uma capa que fecha a pessoa nua ali. E dessa forma indigna foi enterrado, sepultado um grande homem de Deus, um homem de fé. Eu via que tinha fé, admirava muito. Mesmo depois eu saindo da igreja, sempre quando ele aparecia na minha tia, ou perto de casa, eu já ficava atento para conversar com ele, gostava muito de conversar com ele. Ele me passava tranquilidade, me passava segurança, paz, sossego, a própria voz dele, o próprio conselho dele. Eu já cheguei até a comentar isso com o próprio irmão da minha prima, essa que era casada com ele. Como eu gostava. Porque quando tem um brilho do Espírito Santo na pessoa, quando a pessoa se dedica a Deus mesmo, a coisa se manifesta de uma maneira tremenda. É claro que a gente não pode idolatrar ninguém. Mas não estou idolatrando, eu estou apenas relatando a admiração que eu tinha. E que, lamentavelmente, nem pude dizer isto a ele. E também já tenho um canal aqui de 4 anos, quase. Queria um dia fazer uma live com ele para ele contar as experiências tremendas que ele teve com Deus, no campo dos milagres, no campo do ministério próprio dele, de ganhar almas, da sua própria conversão, tanta história que ele podia ter contado, enfim, e ter feito, mas lamentavelmente não foi assim que sucedeu. Deus, claro, permitiu tudo isso, poderia ter livrado ele, ou ele poderia ter a consciência para ter esse cuidado e assim, podendo estar vivo. A gente às vezes não entende os desígnios de Deus. Não faleceu ele com 56 anos, me parece. 50 e poucos anos. Ele deixou sim o seu legado, ganhou almas. E para mim realmente ele foi um pai na fé aqui na região. Aqui. Eu sempre disse que meu pai na fé era um missionário da Miranda, mas eu digo aqui localmente eu tinha ele como espelho, sim. A gente via como ele abordava a palavra de Deus, como ele falava, enfim, tinha o dom de pregar a palavra, de discipular, de disciplinar, de aconselhar, etc. Tive outros também que eu me espelhava, mas ele ouviu uma coisa mais forte, mais sincera, até porque ele era um pouco mais tranquilo assim. Outros cultos que fui na própria igreja, na cidade de Itapema. Enfim, tem muita coisa, né, para relatar. Reuniões de obreiros, conversa sobre o ministério, da palavra, da fé, conversa sobre o trabalho secular. Mas enfim, a gente tem que vencer isso tudo. A gente, inclusive, às vezes, quando falava, ele tinha uma coisa que eu via, pelo menos parecia ser uma certa fortaleza, ou ele tinha uma força naquele sentido. Por exemplo, ele não gostava muito de falar de morte, falava só de vida, porque viver é Cristo, morrer é ganho, porque Jesus disse, deixai os mortos, enterrar os seus mortos, porque a gente não pode, mesmo que Salomão vai dizer que a casa do luto é uma casa que deve ser visitada, a gente não pode deixar o luto tomar conta das nossas vidas. Então, para vocês terem uma ideia, a minha prima sempre foi muito apegada ao meu avô materno, porque ela era a neta número 1, primeira neta. Então, quando morreu meu avô, minha prima ficou muito abalada. Ele conseguiu
ajudar ela nesse sentido. Ficou ruim. E depois, sempre quando ela vinha para a cidade dela, que ela vivia com ele em outra cidade, dava uma passeadinha lá no cemitério e queria ver, né? Dá uma analisada no cemitério lá, eu voltava lá. E ele dizia, não sei por que essa mulher quer ir aqui. Já não tem mais nada aí. A salvação já foi lhe dada se ele abraçou ou se ele negou, enfim, né? Falava ali no contexto bíblico. Já não tem mais nada ali nos Zazico. Não tem mais nada na tumba. A alma não está ali, o espírito não está ali. E nós temos que viver, deixar. Porque um dia nós também vamos, enfim. Ele era uma pessoa antes de tudo isso. Não sei se ele falava aquilo para se fortificar, atenuando assim as suas angústias, os seus problemas, o seu medo da morte, ou se ele tinha a seguridade, a fé em Cristo, que é isso que até eu creio, para vencer tudo isso, a aflição, a dor, inclusive a morte. Segundo o que me passaram, ele teve revelação de Deus que toda a família dele ia pegar Covid e que iam se livrar, provavelmente ele não. Enfim, me deixou muito abalada essa notícia. Até eu falei para alguém, disse assim, poxa, talvez eu estou sentindo igual, até mais, essa dor do que os próprios filhos. Claro que parece um exagero, mas eu não sei, eu fui bastante tocado nisso. Quando vai morrendo aqueles que você admira, você vai ficando assim, parece que mais solitário, mais frágil. Mas é óbvio que está chegando a hora de eu ser exatamente a pessoa forte. De eu deixar essa patoso de lado. De eu ser mais casca grossa. Porque, obviamente, se Deus me permitir durar mais, eu vou servir como exemplo para outros. E assim vai, geração vem, geração vai. Procede a própria natureza divina. Assim como uma flor cresce, nasce, dá uma flor, uma planta, né, cresce, depois de, obviamente, plantada, dá lá a sua rosa bonita, depois desabrochar aquela rosa, aquela flor, acaba o quê? Murchando, caindo, morrendo. Assim o ser humano. Tem as etapas, como diz Eclesiastes, há tempo de brincar, há tempo de sorrir, há tempo de entristecer-se, há tempo de viver, há tempo de morrer. Tudo há, sim, um tempo. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Então esse é o relato que eu posso passar, do que me vem agora à memória. Claro que se eu começar a processar aqui, eu vou me lembrar de muito mais coisas. Muitas coisas. Que Deus conforte a minha prima e os seus filhos. E nós temos que seguir. Que a caminhada para ele acabou. Guardou a fé, encerrou a carreira, guardou a fé. Deixou o legado, o exemplo. Agora nós temos que fazer por onde. Assim como qualquer um que perde o seu ente querido, ou perde aquele que admira, você está olhando só para o Senhor Jesus, ficando na rocha. Tempos maravilhosos vivemos na presença do Senhor. Agora é tempo de refletir e até agradecer a Deus por tudo, que a Bíblia diz, dá em graça em tudo. Dá em graça pela vida, pela morte, pelo sofrimento, pela felicidade, pela tristeza. Que Deus possa falar mais ao vosso coração nesse sentido. Isso aqui serve como um relato
Aqueles que dizem, você não tem ministério, você só sabe falar de igreja porque não viu os vídeos antigos, enfim, né, o quadro Relatos da Minha Fé. Isso é uma grande experiência com Deus, com a pessoa de Deus, e vamos prosseguindo. Como diz a palavra, sem Jesus nada podemos fazer, então vamos ter fé no Senhor e vamos deixar que a própria vontade de Deus esteja sobre nossas vidas, seja a permissão de Deus. Ele permite tudo. Somos dependentes dele. Deus os abençoe. Abraço e até a próxima.